de obras, né? Como que é esse processo? Lança um livro, depois lança outro livro. Você acha que tem um link, vamos usar uma palavra aí moderna, um link entre um livro e outro? Ele segue assim uma forma conceitual, mesmo sendo novos poemas, é claro, ele tem um link com a personalidade, com a pessoa, com o poeta, com o homem, com o ser humano, João Rasteiro. Como é que você vê isso? Você acha que tem alguma ligação ou não? Como é que você percebe isso na evolução do processo criativo da sua existência? Sim, pelo menos na última metade de livros mais recentes, eu estou convicto, e mal de mim se isso não acontecer, que começa a ficar espelhado nos livros, digamos, o autor que está por trás daqueles textos. Começa a haver uma marca. Aliás, isso deve ser o objetivo de qualquer escritor, de qualquer artista, é que comece a haver uma pequena identidade do autor que está por trás da marca. Naturalmente que eu, pelo menos numa determinada fase, eu tinha por objetivo sempre tentar, pelo menos estruturalmente, ir para um caminho diferente, para com a tentativa de não fazer 2, 3 livros que parecessem o mesmo texto, mas dividido em 3 livros. E então ia por caminhos, tipo, hoje era um livro em prosa poética, outro era um livro em haikais, ou como dizia o Leminski, em tercetos bastardos, porque muitos dos haikais não eram perfeitos e, portanto, como o Leminski lhe chamava, eram os tercetos bastardos. Ou seja, eu fui por vários caminhos, pelo menos na forma estrutural e na intertextualidade. Eu não tenho pejo nenhum, aliás, faço a questão até de que seja mais ou menos visível nos meus livros, contrariamente a alguns escritores que têm uma aflição para que isso não transpareça muito, que é, eu não tenho qualquer problema, e muitas das vezes até faço questão que isso seja mesmo mostrado, quais são as minhas influências desta obra, ou globalmente da minha escrita, das minhas leituras, porque eu, volto a referir, eu sou sobretudo um leitor. Eu, se não fosse o leitor que sou, neste caso e concretamente de poesia, e grande parte de poesia portuguesa, principalmente poesia portuguesa das últimas décadas, eu não podia escrever os livros que tenho estado a escrever, porque não conseguia, não é possível. Toda a obra artística, toda a obra literária é sobretudo oficina, é sobretudo artesão. Naturalmente que existem alguns artistas e existem 2 ou 3 escritores que há lá 1% que não é muito fácil explicar esse 1%. E basta esse 1% para quase podermos falar de pessoas que são quase génios. Mas isso não é só nas artes e na literatura, é nas ciências, é em tudo. Há pessoas que são acima da média e muitas das vezes é apenas explicado facilmente, tem a ver com a sua capacidade intelectual, que está num patamar acima da normalidade do cérebro da maior parte das pessoas. E, portanto, se costumam dizer que o nosso cérebro hoje ainda só é conhecido em 10 ou 12%, vamos imaginar que existe 0,0,0% de pessoas que são artistas e escritores no mundo, que têm uma coisinha, por muito ínfima que seja, acima da normalidade. Se calhar isso permite-lhes imediatamente estar num patamar que para nós só podemos explicar que é genialidade, é algo divino, mas não é. Um Fernando Pessoa, independentemente de ter alguma coisa que podia ter na sua intelectualidade acima da normalidade, foi sobretudo um leitor. Escreveu de manhã à noite em tudo o que lhe aparecia, em guardanapos, em toalhas, aliás, ele escrevia e lia obsessivamente. As pessoas não têm a mínima, pelo menos a maior parte das pessoas, as obras que ele deixou incompletas, quer dizer, porque ele escrevia, estava sempre a escrever coisas que lhe vinham à cabeça e ficavam coisas imensas, quase obras grandiosas em quantidade e em qualidade, e muitas delas ficaram incompletas, porque ele estava sempre a escrever, ou seja, já para não dizer, ele teve acesso a uma biblioteca tremenda, principalmente da herança inglesa, e portanto as pessoas são sobretudo oficina,
artesão e, portanto, é isso que eu tento. Agora, voltando ao princípio, toda a gente procura, todos os artistas, todos os escritores, que a partir de determinada altura, pelo menos, haja um mínimo que seja de uma marca identitária, porque senão não faz sentido, porque senão se eu chego a um ponto em que tenho 20 livros publicados e se não digo em todos, pelo menos em alguns, alguém que também leia mais ou menos e habitualmente poesia, que leia e diga assim, isto é capaz, mesmo que não diga logo mas isto é capaz de ser João Rasteiro. Se ninguém disser isto, significa que o meu trabalho está completamente defraudado e completamente errado e sem sentido.